Boa noite, mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Hoje é culto missionário, primeiro culto missionário de 2018. E hoje nós vamos falar um pouco da importância da oração por missões, né? Mas antes de tratar disso especificamente, quero pedir a Elaine, faz favor para mim, levanta, pega um envelopinho desse roxinho aí. Aqui, ó, só levanta assim, por favor. Tá vendo? Gente, o envelope roxo é o envelope da oferta por missões, tá? Então, quem tem o interesse de contribuir com missões, pode pegar um envelopinho daquele, coloca o valor quanto quiser e põe lá na caixinha. Esse valor, ele vai ser destinado para a conta do pastor Leandro Almeida, ok? Que é o missionário que a gente apoia, que mora lá no estado de Alagoas, na cidade de Campo Alegre, mais de 2.000 quilômetros daqui, e que tem trabalhado lá, né? Eles são 12 membros batizados, né? E em torno de 18 a 23 pessoas reunindo cada domingo. Bom, né? Graças a Deus por isso, né? Não sei se vocês se recordam, uns 2 anos atrás ele esteve aqui pensando em ir embora para Belém, né? E Deus abriu portas, né? Vamos continuar contribuindo, orando e comunicando com Ele, tá certo? Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia comigo lá em Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, versos 2, 3 e 4. Não dá para enxergar, não? É isso, vocês estão com problema de vista. O cabo está precisando de outro. Colossenses, capítulo 4, versos 2, 3 e 4. Amém? Vou fazer a leitura para nós. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Mais uma oração. Querido Deus, oramos porque sabemos que o poder para transformar vidas vem de Ti. Oramos porque sabemos, Deus, que a capacidade de ensinar e de explicar vem de Ti. Oramos, Deus, porque a compreensão, o entendimento vem de Ti. E queremos Te pedir tudo isso nesse momento, Pai. Capacidade para ler, para explicar, para aplicar a Sua palavra, para compreender a Sua palavra, para colocarmos em prática em nossas vidas, Pai, a Sua palavra. Deus, que possamos ter os olhos abertos e a mente ligada realmente no que o Senhor tem a nos dizer nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. O texto dessa noite é um chamado à oração. Uma convocação para uma vida de oração. Mas não apenas uma convocação à vida de oração, mas a oração pela obra missionária. É uma oração pela intervenção poderosa de Deus neste mundo cego, perdido e pecador. Uma oração pela capacitação sobrenatural dos obreiros, dos evangelistas e missionários. A ideia que mais prevalece nesses 3 versículos
é que a igreja precisa dedicar-se insistentemente à oração. Em especial, à oração missionária, ou à oração pela obra missionária. A igreja necessita dedicar-se insistentemente à oração, em especial pela obra missionária. Há 2 verbos principais nesses 3 versos. O primeiro está no versículo 2, inclusive a gente já estudou esse versículo há poucos domingos, tá? O verbo é perseverai, e o versículo é perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Como nós já vimos há alguns domingos, essa frase também é traduzida por dediquem-se à oração, não é? Continuem a orar e persistam na oração. Na verdade, Paulo aqui, nesse versículo 2, ele faz um chamado geral à oração, não é? Ou universal. Ele chama a todos os crentes, a toda a igreja, em especial a igreja de Éfeso, para que orem mais, para que se dediquem mais à oração, para que persistam em orar continuamente. Presta atenção, igreja, é o que Paulo diz. Oração é importante, orem, dediquem-se à oração. Paulo convoca a igreja a persistir corajosamente a uma vida de oração. E essa vida dedicada à oração, ela deve ser acompanhada de 2 fatores. O primeiro fator, vigilância. O segundo fator, gratidão. Diz aí o versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. A oração precisa ser recheada, precisa ser fundamentada, né, preenchida com vigilância e com gratidão. O cristão precisa compreender a importância da oração. Ele precisa orar também, né? Ele precisa investir. A gente não fala gastar, né? Gastar dá a impressão de que, né, é uma coisa sem tanto valor. Por isso eu prefiro a palavra investir. A gente precisa investir tempo em oração. Mas não só investir tempo em oração. A gente precisa investir um tempo de qualidade em oração. Isso significa reservar um momento a sós, só você e Deus. De preferência um lugar quieto, sossegado, um momento do dia tranquilo, onde você pode se concentrar naquilo que você está falando, onde não tem barulho, onde não tem interrupções. Talvez bem cedo, antes de todo mundo levantar, ou bem tarde. É lógico que durante o dia você pode ter momentos de oração também, né? Mas lembra que muitas vezes durante o dia você pode ter mais interrupções. Talvez são aquelas orações mais rápidas. Um tempo onde você vai se dedicar mais à oração, talvez você precisa, como diz o próprio Senhor Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Fala com Deus em secreto, né? Esse é o chamado geral à oração, no versículo 2. Não é? O cristão deve amar falar com Deus. E ele deve fazer isso cada vez mais. Com a mente focada e um coração agradecido. Agora, o segundo verbo aparece no versículo 3. Não é? O verbo é suplicai. Outras traduções simplesmente dizem orem, orai. Né? O versículo diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós. Há aqui, irmãos, um chamado especial, específico à oração. No versículo 2, Paulo ele trata da oração geral. Olha, vocês precisam orar, vocês precisam se dedicar mais à oração. Agora Paulo ele vai falar de um assunto específico da oração, um motivo de oração específico, não é? Suplicai ao mesmo tempo também por nós, orem por nós também, é o que Paulo diz, ou orem também por nós. Paulo convoca a igreja de Éfeso e consequentemente Deus também quer convocar você para uma oração específica.
Podemos fazer essa aplicação hoje. Mas quem é esse nós? Orai ou suplicai, ao mesmo tempo também por nós. Se você presta atenção no mesmo capítulo 4, a partir do verso 7, Paulo ele vai fazer uma lista de nomes. E esses nomes fazem parte da sua equipe missionária, do grupo de irmãos que estavam com Paulo, ajudando no trabalho missionário, no trabalho de fazer discípulos, de evangelizar. Versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, esse é o primeiro. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, olha, companheiro de trabalho, conservo no Senhor, de tudo vos informará. Esse é o primeiro, que faz parte da equipe aqui. Versículo 9. Em sua companhia, vos envio Onésimo. Outro não, vou dar vários nomes aqui, viu? Tiago, Lara, vocês estão aí se preparando, né? Onésimo, outro irmão da equipe missionária, né? Diz aí o texto: o fiel e amado irmão que é do vosso meio, eles vos farão saber tudo que por aqui ocorre. Versículo 10: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Versículo 11. E Jesus, conhecido por justo, não Jesus, né? Filho de Deus Todo-Poderoso, mas um discípulo chamado Jesus, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo. Eles eram judeus que estavam fazendo parte da equipe missionária de Paulo. Versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, lá da cidade de Colossos, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações. Olha, ele orava muito pelos colossenses, né? Versículo 14 agora. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Está faltando uma pessoa nessa lista, não, irmãos? Não está aqui no fim do livro, mas está lá no começo, né? Capítulo 1, versículo 1. Paulo, é claro, Paulo, né? Faz parte da equipe, mas Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Estava ali o filho amado de Paulo, companheiro dele, né? Então essa equipe missionária tinha, no mínimo, 10 pessoas. Já parou para pensar nisso? Quando a gente estudou Colossos, aqui eu falei um pouco sobre isso, né? Paulo, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesus, Epáfras, Lucas, Demas e Timóteo. Pelo menos 10 pessoas faziam parte, ajudavam Paulo no trabalho de missão. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Opa, agora a gente já sabe. Para quem Paulo está pedindo oração? Pela equipe missionária. Pelas pessoas, por Paulo e pelas pessoas pelas pessoas que estavam com ele. Quais são os motivos, né? Por quem nós já respondemos? Pela equipe missionária. Por quais motivos Paulo pede oração? Paulo convoca a igreja a orar por 2 motivos específicos, tá? Olha, volta os olhos para o versículo 3 novamente. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, primeiro motivo, Paulo ele roga por oportunidades de pregar a palavra de Deus. Paulo fala: peçam a Deus que Deus abra a porta à palavra, para que Deus abra oportunidades, para que possamos entrar com a palavra de Deus, para que possamos ensinar, pregar, falar, anunciar, proclamar a palavra de Deus. Peçam a Deus, porque Deus é soberano. Olha que interessante aqui, né? Porque Deus é quem abre e que fecha. As portas que Deus abre, ninguém fecha, e as portas que Ele fecha, ninguém abre,
né? Apocalipse fala um pouco sobre isso. E, não é? O primeiro motivo da oração de Paulo é por oportunidades. Peçam a Deus que dê oportunidades para que nós possamos pregar o Evangelho. Tem um texto lá em 1 Coríntios 16, 9, que Paulo costuma usar essa expressão algumas vezes, abrir portas. Lá o versículo diz assim, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Né? Qual o trabalho? Trabalho de evangelismo, trabalho de pregar, de fazer discípulos. Né? Então é a mesma expressão, abra a porta à palavra. Né? Segundo motivo, Paulo pede capacitação especial para cumprir com seu dever. Vou ler de novo o versículo 3 e nós vamos ler também o versículo 4. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste, é o segundo pedido, como devo fazer. Paulo sabia que deveria pregar o Evangelho. Aliás, você sabe que você tem que pregar o Evangelho. Eu sei, nós sabemos que temos que pregar o Evangelho. Mas Paulo, assim mesmo, pede que eles orem a Deus pela vida dele, pela vida de Paulo, para que ele manifeste, para que ele pregue. É interessante, irmãos, que outras traduções dizem assim, orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Né? E a outra tradução diz, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazer. Então, Paulo ele pede a oração para que Deus capacite o seu servo a falar com clareza do mistério do Evangelho de Jesus. Você já pediu a Deus isso? Que a gente fala, eu quero orar pelo fulano, eu quero orar pelo ciclano, pelo meu vizinho. Mas você já orou, Deus? Me capacita para que eu possa falar claramente, abertamente, para que as pessoas possam compreender o seu Evangelho. Importante isso, não é? Então Paulo ele faz esses dois pedidos de oração, por oportunidade de pregar a palavra e por capacitação, para que ele possa fazê-lo de maneira clara. Irmãos, o trecho lido hoje e já explicado, ele diz que a igreja, você e eu, nós precisamos nos dedicar insistentemente à oração, em especial pela oração, pela obra missionária. Precisamos entender essa importância e precisamos colocar em prática. Eu gostaria de aplicar essa mensagem hoje de uma maneira bem prática. Eu gostaria que a gente tirasse alguns minutos para orarmos por esses motivos aqui. Eu quero convocar a igreja a orar pela segunda igreja evangélica dos irmãos, por nós mesmos. Desculpa. Para que tenhamos dedicação, persistência na oração. O versículo 2 falou sobre isso. Né? Para que nós, no nosso tempo devocional, na nossa casa, com a nossa esposa, ou com o marido, ou com os filhos, ou com os pais, possamos nos dedicar mais à oração. Possamos nos dedicar a vir aqui às reuniões de oração na quarta-feira. Se você realmente não pode vir, tudo bem, mas se você pode vir, venha. E programe-se. Quem sabe para vir mês que vem ou ano que vem, mexer na sua agenda. Para que Deus nos ensine a sermos dedicados, persistentes em oração. Para que Deus nos dê oportunidades para pregar o Evangelho. E para que Deus nos dê capacidade, sabedoria, clareza. Ok? Alguns irmãos, 2 ou 3 irmãos que quiserem orar por isso, depois nós vamos orar por missões, pelo missionário pastor Leandro, ok? Às vezes mais irmãos quiserem orar, orações ao Senhor Deus.
Querido Deus, eu quero orar agora em nome de Jesus, através do poder de Jesus, porque não há poder em mim, Deus, simplesmente através do mediador que é Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por nós, Deus, como igreja evangélica dos irmãos, a segunda igreja dos irmãos aqui de Uberlândia. Quero pedir, Deus, que o Senhor nos ensine a orar como convém. Deus, precisamos da Tua misericórdia, Deus. Precisamos do Teu poder, do agir do Teu Espírito, Deus. O Senhor nos ensina a nos dedicarmos mais à oração, a passarmos mais tempo orando, Deus, mais tempo de qualidade, intercedendo, Deus, por missões, intercedendo pelas pessoas com quem convivemos, Deus. Eu peço que o Senhor nos dê oportunidade, Deus, de pregar o Evangelho. Eu peço que o Senhor nos dê capacidade, Senhor. Eu peço que o Senhor faça isso na minha vida, Deus. Eu cruzo com tantas pessoas cada dia. Ensina, Deus, a parar e a conversar com as pessoas sobre o Evangelho. Ensina a nossa igreja, Deus, a fazer isso, em nome de Jesus. Amém. Deus Santo, obrigado por essa oportunidade também de estar aqui e poder interceder. Dê, Deus, a condição de sabermos, Deus, o quanto é necessário a gente orar pela igreja, por gerar os irmãos aqui no Sul. A importância, Deus, de crescermos o conhecimento da Tua palavra. Também temos sabedoria, Deus, de passar ela, Deus, adiante, ensinando as pessoas, a Deus, a receber o Senhor como Salvador. Nos capacite, também toque os nossos corações, para que nós possamos nos despertar a esta necessidade. Sim, Deus, Pai de amor, também, Deus, pedir ao Senhor que você possa nos dar oportunidades para levar a palavra, Senhor amado, as pessoas. Eu peço, Deus, que o Senhor também nos ajude a aproveitarmos, Deus, e criarmos também oportunidades para levar a sua palavra. Eu te peço, Deus, que possa estar capacitando, Senhor Deus, está falando, Deus, com clareza para as pessoas, sobre o Senhor, sobre o amor do Senhor, Deus, por todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus Pai Santo, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de clamar a Ti, termos livre acesso, como o Pastor diz. Senhor, que nos capacite a orar cada dia mais, possamos interceder uns pelos outros, nossas casas, nossas relações particulares, assim como sou lembrado por alguns irmãos, que eu possa sempre estar lembrando também, nós possamos nos fortalecer. Sabemos que durante a semana todos oram por todos clamam por todos. Obrigado que o Senhor nos dá essa oportunidade, me ensina, Senhor, a orar com a minha esposa, com a minha filha, com a minha família, e a me dedicar mais e mais por esse motivo. Em nome de Jesus, que eu te agradeço. Deus, o Senhor diz em Tua palavra que o Senhor não nos deu o espírito de covardia. Então nos ajuda, Deus, a nos conscientizar disso aí e trabalhar em prol de anunciar a Tua palavra. Amém. Peço a minha vida em especial sobre o Luiz, tem tido a necessidade de conhecer o Senhor, e usa, Deus, na vida daquele homem, assim como possa usar também na Maria. Em nome do Teu Filho amado. Irmãos, na reunião de oração aqui, na última quarta-feira, nós oramos por esse motivo. Você vê que hoje foi um dia atípico, né? Um dia de chuva, muitas cadeiras vazias, mas esse ano tem acontecido algumas coisas. Nós precisamos orar, mas nós também precisamos pregar o Evangelho. Você vê que a Natália fica muitos domingos sem aula, a Elaine já ficou alguns domingos sem aula. A sala dos adultos está uma sala até cheia, mas nós não estamos ganhando novas crianças. E as crianças que estão surgindo ainda são muito pequenininhas, né? Os filhos dos crentes, né? Vamos dizer assim, né? Então nós precisamos pregar o Evangelho. Adolescentes são poucos, jovens são menos ainda, né? Precisamos anunciar, precisamos orar por isso, para que Deus nos dê a oportunidade de ganhar pessoas. Porque se a gente ganhar pessoas, só os filhos nossos, vai demorar, irmãos. Nós precisamos evangelizar.
precisamos orar ao Deus soberano, né? Lembra de orar na sua casa. Agora, vamos orar também pelo pastor Leandro, né? Graças a Deus, Deus tem feito coisas lá, nesses últimos anos, né? Como eu disse no começo, são 10 pessoas, mais ele e a esposa, 12 membros batizados, vamos dizer assim, né? E um culto aos domingos com 18 a 23 adultos, fora as crianças. Louvado seja o Senhor, mas vamos continuar orando por ele, né? Para Deus dar mais oportunidades e mais capacidade. Vamos orar? Senhor Deus, soberano Senhor, para a tua palavra aqui, é eficaz, para todas as escrituras inspiradas, é útil para o ensino, para a correção, para o teu pastor Leandro, para a ajuda do teu ministério, a sua palavra para ser propagada, que cortes possam se abrir, dar para ele, para chegar ao Evangelho, para que tudo no grande possamos estar capacitados, para que possa se abrir também, para que tudo trabalhe missionário, tanto lá, o pastor Leandro, quanto aqui no Evangelho. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu também quero orar pelo pastor Leandro. Primeiramente, Senhor Deus, eu quero agradecer pelo que ele ouviu o chamado do Senhor um dia. E ele, Senhor Deus, ele, na fé que ele tem no Senhor, ele foi, Senhor Deus, para um lugar distante, longe da sua família, Senhor Deus. Ele foi sabendo que era um privilégio, era um chamado, Pai, que se ele não fosse, outra pessoa iria. Quero te agradecer por ele ter ouvido, Senhor Deus, esse chamado, ele aceitado esse desafio. Senhor Deus, te agradeço por cada dificuldade que ele teve, cada vontade que ele teve de voltar, Senhor Deus, de regressar, mas isso não aconteceu, porque a obra não é dele, é do Senhor. Quero te pedir, pela vida do pastor Leandro, que ele continue firme no Senhor lá, Pai, pregando o teu Evangelho, cuida dele, Senhor Deus, com as dificuldades que ele possa estar tendo, Deus, e Senhor Deus, o Senhor possa mostrar para ele outros eleitos do Senhor, Pai, para que ele possa pregar a palavra para essas pessoas também. Em nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado que a tua palavra, Deus, foi lida, foi explicada. Deus, desafia os nossos corações a orarmos, a nos dedicarmos continuamente, Pai, à oração. E orarmos também por missões, Deus, como Paulo pediu à igreja de Éfeso, que orasse por eles. Que o Senhor dê ao pastor Leandro, Deus, oportunidades. Como foi falado também, que ele corra também, Deus, atrás das oportunidades. Muitas vezes, Deus, a gente pede, mas não sai do lugar. Deus, eu sei que ele tem feito a parte dele, Pai, que o Senhor dê a ele as oportunidades. Pessoas se interessem, Deus, por estudar a sua palavra, por conhecê-lo melhor, Pai. E também dá a ele sabedoria para falar com clareza, Deus. Usa, Deus, a boca dele e as palavras dele, Pai, para que as pessoas possam compreender o Evangelho, Deus. E aqui também na nossa cidade, no bairro, Deus, onde fica a nossa igreja, e nos bairros adjacentes, Deus. Que possamos testemunhar da nossa fé, no nosso trabalho, na escola, com vizinhos, com familiares. E o Senhor Jesus, Deus, possa nos usar. Em nome de Jesus. Amém.